Uma capela centenária foi destruída por um incêndio nessa madrugada em Itaúna, na região centro-oeste do estado. O fogo atingiu o telhado e o assoalho de madeira da igreja, comprometendo a estrutura do imóvel. Segundo o Corpo de Bombeiros, o teto desabou devido às chamas. Ao todo, foram gastos cerca de 10 mil litros de água durante as 3 horas de combate ao incêndio. Ainda de acordo com os bombeiros, a suspeita de que a ação tenha sido criminosa, já que a porta da frente estava arrombada. A Polícia Civil irá investigar o caso. A Capela Senhor do Bonfim, fundada em 1853, pertence à paróquia de Nossa Senhora de Fátima, da Diocese de Divinópolis, e recebia missas e outras celebrações religiosas. A Diocese lamentou o ocorrido. Segue em estado grave o brigadista que teve 40% do corpo queimado enquanto tentava combater um incêndio que já dura 5 dias na Serra de Carrancas, no sul do estado. Uma linha de fogo de cerca de 15 quilômetros já destruiu mais de 1.000 hectares de mata. Além disso, 2 pessoas morreram ao tentar combater o incêndio antes mesmo da chegada dos bombeiros. Paulo Carolino da Silva e Raimundo Ferreira tiveram os corpos queimados ao tentar fugir das chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros, os 2 brigadistas mortos tentavam combater o incêndio utilizando abafadores, quando foram surpreendidos pelas chamas trazidas pelo vento. Eles tentaram fugir, mas acabaram caindo em uma grota no alto da serra, onde foram atingidos pelo fogo. O terreno é um terreno acidentado, montanhoso, então fica difícil a gente precisar se foi falta de experiência, eu preciso mais que foi um acidente. De acordo com os bombeiros, militares das cidades de Lavras e de Varginha foram acionados para ajudar no combate ao incêndio e no resgate das vítimas, que estavam em um local de difícil acesso. Além das 2 vítimas fatais, José Reinaldo Monteiro Ferreira, presidente do Sindicato Rural da cidade, teve o corpo queimado e precisou ser transferido de helicóptero para o Hospital João 23 em Belo Horizonte, onde segue internado em estado gravíssimo. Segundo o vice-presidente do sindicato, toda a cidade está chocada com o ocorrido. Todo mundo revoltado, todo mundo triste, né? Porque nunca se aconteceu uma dessa aqui, não era esperável, né? Que a gente viu só na cidade grande essa tragédia, né? E agora chegou aí, né? Segundo o major dos bombeiros, moradores de Carrancas informaram que o incêndio que atinge a serra teria começado com fogos de artifício soltos no domingo durante a comemoração do dia de Nossa Senhora Aparecida e já é considerado o maior registrado na região. Segundo a assessoria do Hospital João 23, o brigadista foi transferido para uma unidade de queimados hoje à tarde. Ele precisou ser operado e está em estado grave, respirando com auxílio de aparelhos. A Prefeitura de Belo Horizonte propôs agora há pouco a construção de uma trincheira subterrânea na Avenida Pedro I, onde ocorreu a queda do viaduto Batalha dos Guararapes há mais de 3 meses. A proposta foi entregue por representantes da Superintendência de Desenvolvimento da capital à Promotoria de Patrimônio Público do Estado. A ideia é tentar solucionar a questão do trânsito no local do acidente. Nossa intenção é construir uma trincheira no lugar do viaduto. Nós realizamos os estudos preliminares, trouxemos essa solução como sendo uma solução preliminar, com alguns objetivos básicos. Primeiro, custo equivalente. Segundo, terminar a obra dentro do mandato do prefeito Márcio. E, em terceiro lugar, causar um mínimo de perturbação para a população local, que já sofreu muito com a obra anterior. O Ministério Público ele concordou nesses aspectos, entendendo que, de fato, aí está salvaguardado não só o interesse público, como também o interesse coletivo. Depois da confirmação do primeiro caso de febre chikungunya em Minas, a cidade de Matozinhos, na região metropolitana de BH, está em alerta para evitar novos casos da doença. Nos próximos dias, o trabalho dos 18 agentes do município será intensificado principalmente na região onde mora a mulher de 48 anos que teve confirmada a febre chikungunya. A paciente continua sendo monitorada pela Secretaria de Saúde de Matozinhos. Esse planejamento ele vai estar em acordo com os dados do município, principalmente com o local onde a moradora que foi diagnosticada com a febre chikungunya e outros locais em potencial onde nós podemos ter aí, após o período de chuvas, né, um número maior de criadores ou proliferação do mosquito. Outros 10 agentes disponibilizados pelo governo do estado vão reforçar o efetivo. A força-tarefa vai contar ainda com o apoio de um carro fumacê. São inspecionadas a área externa do domicílio para ver se tem algum possível criadouro, né,
também é avaliada a caixa d'água para ver se ela está fechada direito, né? Se tem alguma calha, algum local possível de depósito de água. Ao todo, serão 4.752 imóveis visitados. O Ministério da Saúde divulgou 173 casos de febre chikungunya em todo o país. Em Minas, o primeiro aconteceu aqui em Matozinhos, região metropolitana de Belo Horizonte. Outros 5 estão sendo monitorados pela Secretaria de Saúde do Estado. Pacientes de Belo Horizonte, Contagem, Coronel Fabriciano, Montes Claros e Viçosa apresentaram os sintomas da doença. A febre chikungunya tem transmissão mais rápida do que a da dengue, em no máximo 7 dias. Os sintomas das duas doenças são parecidos: febre, mal-estar, dores pelo corpo, dor de cabeça, apatia e cansaço. Porém, a grande diferença da febre chikungunya está no acometimento das articulações. O vírus avança nas juntas dos pacientes e causa inflamações com fortes dores acompanhadas de inchaço, vermelhidão e calor local. A paciente de Matozinhos pode ter contraído a febre na própria cidade. Pelo menos é o que aponta o levantamento feito pela Secretaria de Saúde da cidade. Além da investigação de como que houve esse contato com o vírus, é a população realmente aderir à campanha e todos nos tornarmos um agente de saúde, policiando esses potenciais criadores de mosquitos. Começou hoje em Belo Horizonte a preparação das urnas para o segundo turno das eleições. E eu recebo Carlos Lindenberg, nosso editor de política. Boa noite, Lindenberg. A hora está chegando e como estão os candidatos para o dia 26 de outubro? Boa noite, Monique. Boa noite. Olha, eles estão agora atacando aquelas regiões que precisam da presença deles. Por exemplo, o Aécio vai viajar a partir de amanhã para o Nordeste, onde ele teve os piores números do primeiro turno. A Dilma Rousseff vai para o sul do país, onde ela também não foi bem no primeiro turno, dentro daquela estratégia de reforçar onde perderam e manter aquilo que ganharam. Essa é a estratégia deles. No final de semana, deve haver aqui em Belo Horizonte a vinda do ex-presidente Lula. Você vai me perguntar, mas o que o Lula ia fazer aqui se ele nem candidato pensando nisso. A verdade é a liderança do Lula, que é incontestável, e ele vem para animar a militância do partido, sobretudo aquela militância que gravita em torno dos movimentos sociais, sindicatos, etc. É para isso que ele vem cá no final de semana, no sábado, e faz aí um comício, enfim, uma concentração no Santa Teresa. E em relação ao Aécio, esse apoio da Marina, ele pode ser realmente decisivo ou, como algumas pessoas estão falando, não surtirá efeito? Olha, o que eu acho é que foi um apoio que criou mais um fato noticioso que realmente trouxe algum tipo de ganho eleitoral. Por que isso? Porque a Marina demorou a se decidir, demorou a definir o apoio ao Aécio. Ela tinha que ter pegado quente, como a gente diz, Exatamente. O que aconteceu? Os eleitores da Marina passaram para o Aécio antes que ela declarasse o apoio. Com isso, o apoio ficou enfraquecido. Eu não acho que vai tirar voto. É evidente que há eleitores da Marina que não votam no Aécio, assim como tem eleitores da Marina que não votam, em hipótese alguma, na Dilma Rousseff. E os eleitores que não votaram no primeiro turno e agora podem votar no segundo, podem ser decisivos, Lindenberg? Pois é, olha só, esse é um dado curioso. É que essa eleição está tão parelha, está tão disputada entre os dois, que a expectativa que se tem é de quem vai decidir essa eleição serão os eleitores tidos até agora como indecisos. Não exatamente aqueles que deixaram de votar no primeiro turno, aqueles que estão ainda agora indecisos. Isso representa 6% do eleitorado. Esses aí é que podem definir a eleição agora. Obrigada, Lindenberg. Boa noite. O Dia Mundial do Pão é comemorado com receitas que vão desde a forma mais simples à mais incrementada. E no Dia Mundial dele, o pãozinho, Dona Isabel fez questão de levá-lo para casa, assim como faz diariamente. Eu acho que o pão faz parte da alimentação e sem ele a gente não sobrevive. Um dos alimentos mais apreciados do mundo tem na massa uma combinação de farinha, água, sal e fermento, que depois ganha forma e vai para o forno. A gente manipula da melhor forma possível para ele chegar em casa e ficar satisfeito com o alimento. Ao longo do tempo, eles foram incrementados com recheios como presunto, salsicha e ganharam decoração de dar água na boca, com grãos, frutas
chocolate. Nas padarias, o pãozinho reina, mas os estabelecimentos deixaram de fornecer apenas o simples alimento e passaram a ser um centro de conveniência para o consumidor. Nas padarias atuais, os clientes podem encontrar uma grande variedade de produtos. Só em 2013, houve um aumento de 9% no setor de panificação no Brasil. E se depender do consumidor, a tendência é só aumentar. O pãozinho é um alimento de toda manhã, então temos sempre que estar com a cestinha cheia. Uma boa noite, até amanhã.